Que eu vou dizer lá em casa, aqui em casa, hein, São Paulo? Hein, Zubeldia? Pelo amor de Deus, hein? Vamos falar do tropeço do São Paulo, da semana muito ruim do São Paulo, de um momento de pane, talvez, e de uma noite em que o Palmeiras mostrou um bom futebol contra um adversário muito frágil, mas que tirou pontos do São Paulo lá em Brasília. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 320 mil inscritos por aqui. E rumo a uma mudança na sua vida, principalmente na sua vida profissional, que aí impacta tudo, né? Impacta a vida pessoal, vida da família. Aprender inglês é determinante. Tá começando numa carreira, tá querendo crescimento na carreira que você já segue, então o inglês é um diferencial. E você, do método BWay do professor Jonas, vai destravar, vai ganhar fluência no inglês e vai ver como isso abre portas na sua vida. Você vai me agradecer essa dica. Link na descrição, no comentário fixado. Você vai adquirir por uma condição de preço muito acessível o método BWay e vai começar a falar inglês. Dá de presente para alguém aí, é um bom presente, tá bom? Link na descrição, link no comentário fixado. Muito bem, eu estive ontem em Limeira, narrei o jogo do Palmeiras, vou falar primeiro da vitória do Palmeiras em cima da Inter. Palmeiras vinha de 2 empates, Palmeiras vinha de uma vitória dos últimos 5 jogos, Palmeiras vinha de um trauma, acho que é exagero, mas de um dissabor no derby, né? Quando o Estevão tem a bola para bater o pênalti, dar a vitória nos acréscimos e perde, o Hugo Souza acaba defendendo. Então o Palmeiras, ele estava num déficit aí, ele estava devendo uma atuação melhor para o seu torcedor. Aliás, deixa eu até começar pelo Estevão, já que eu lembrei do pênalti que ele perdeu no Allianz Parque. Ontem o Estevão não começou jogando. Segundo a comissão técnica, o Estevão estava febril durante o dia, tinha dormido mal a noite anterior, o João Martins falou disso na coletiva, ontem ele deu a coletiva porque o Abel estava suspenso, e por isso o Estevão não começou jogando, porque na hora estranhamos, né? Caramba, se o Abel vem com um time titular, o Palmeiras pressionado a 5 pontos da zona de classificação. Ou seja, o jogo de ontem era muito importante. Por que não o Estevão? Todo mundo ficou se perguntando, depois ficamos sabendo o que houve. Eu só tenho um reparo aqui para fazer, né? Eu acho que o Palmeiras poderia, para evitar qualquer zum, qualquer interpretação, poxa, ele foi barrado, é por causa do pênalti perdido, não, ele está sendo apenas preservado, não, é porque tem que descansar para o clássico do fim de semana. Palmeiras podia ter dito, né? Olha só, Estevão não começa jogando, apresentou um quadro febril, por isso fica no banco. Simples, né? Um comunicado em grupo de WhatsApp, mas enfim, o Palmeiras optou por fazer essa comunicação depois do jogo. E o Estevão, como é bom ter 17 anos, né? Porque o Estevão passa uma noite ruim, febril, entra no segundo tempo e entra correndo pra caramba, e entra fazendo jogada, finalizando, indo pra cima. É muito diferente, né? É muito diferente, é muito talentoso o Estevão. E no domingo, óbvio que ele vai começar jogando, né? Qualquer coisa diferente disso me surpreenderia demais. Pegando o jogo de ontem do Palmeiras, eu acho que se você analisar as partidas que o time fez até aqui no campeonato, poucas vezes você teve aquela sensação, poxa, assim, hoje o Palmeiras dava até para mais, né? Jogou para ganhar até por mais do que fez. Quando o Palmeiras faz o 3-0, eu até imagino, né? Pô, semana de clássico, jogo aqui no interior, o clássico já é no domingo, 3 dias, não tem muito tempo de recuperar, o Palmeiras vai segurar. Não, longe disso. O Palmeiras continuou no ímpeto para tentar fazer o 4º gol, continuou intenso no jogo. Então foi um time ontem muito seguro defensivamente, um jogo muito tranquilo para o Everton, né? Palmeiras ontem muito firme, e um Palmeiras que construiu bastante na frente. Se você for olhar, foram 6 finalizações no alvo, não só as gerais foram 16, é um bom número. 6 delas no alvo e 3 que entraram. Então ontem foi um time que se comportou muito bem defensivamente, Gomes e Murilo com atuações muito seguras. O Piquerez, cara, é outro nível quando joga pelo lado esquerdo, jogador que tá voltando e já voltou de uma maneira assim exuberante. O Martínez me pareceu muito tranquilo também, seguro no meio-campo. É estreia, ainda não tem condição de jogar 90 minutos. O Facundo chama muito o jogo, né? Isso é um detalhe para a gente levar em consideração. É um jogador que se apresenta, que arrisca, vai ali no tentativa e erro,
mas não se esconde do jogo, né? Se apresenta sempre para o jogo. Gostei muito também da postura do Facundo Torres no jogo de ontem. E o Maurício, eu acho que é um dos grandes destaques. Ele faz um dos gols mais bonitos do campeonato, de uma fatiada do Gomes extraordinária. E o Maurício, cara, eu até falei isso ontem no pós-jogo, no último lance. Eu acho que o Maurício entendeu. O jogador tem que ser inteligente, né? Ele precisa ter boas referências e entender o contexto de elenco no qual ele está inserido. Então, o Maurício ontem falou lá com a gente, né, que, poxa, ele pega referências, ele vê vídeos na internet e tal, de Harry Kane, de Messi, de posicionamento, de falso 9, de movimentação no ataque. E eu acho que ele entendeu também a situação do elenco do Palmeiras. Não tem esse 9 hoje, né? Esse 9 matador, assim, incontestável, não tem e não é fácil realmente encontrar no mercado. Acho que o Palmeiras é um clube que tem, eu entendo a dificuldade, mas com o orçamento que o Palmeiras tem, com a força de mercado e a credibilidade do mercado, isso é importante, que o Palmeiras sim tem, deveria ser difícil, mas não tanto conseguir esse camisa 9. É menos difícil para o Palmeiras do que para a maioria, porque o Palmeiras está organizado, está estruturado. Mas enfim, já superado esse assunto, você sabe o que eu penso sobre a falta de senso de urgência da presidente nesse caso. O Maurício entendeu, opa, esse 9 não vai vir. Pelo menos não agora, né? O presidente falou lá em Barueri antes do jogo com o Novo Horizontino, e não estamos preocupados com isso, estamos de boa. Então o Maurício já olhou e falou, peraí, eu caindo por ali, eu posso crescer, eu posso ter mais oportunidades, eu posso me firmar nesse time titular. E o Maurício tem feito muito bem a função, jogando muito próximo do gol na maioria dos jogos desse Campeonato Paulista. E ontem faz um gol por cobertura que é, assim, maravilhoso. Uma fatiada incrível do Gomes, numa imagem que a gente flagrou do pré-jogo, né? O Gomes já tinha meio que combinado com o Maurício antes da bola rolar essa jogada. Ó, quando pintar a brecha, eu vou dar uma fatiada. Até pela situação de gramado, um gramado que o Palmeiras não conhecia, não estava adaptado, uma iluminação complicada do Limeirão, mas, enfim, não é exclusividade do Limeirão, outros estádios de clubes com menos recursos têm esse tipo de problema, e a jogada deu super certo, e o Maurício está dando super certo nesse início de temporada, é um dos principais, se não o principal jogador do Palmeiras nesse início de temporada. E a bola parada, que ontem também funcionou. E é um negócio que o Castanheira, o Vitor Castanheira, da comissão técnica do Abel, trabalha muito. 2 lances de bola parada, 2 cobranças primorosas do Veiga, uma na cabeça do Flaco no escanteio, aí o Flaco com 1,88 aproveita a impulsão, né? O bom senso de colocação, ele é bom na bola aérea e faz o segundo gol, e no segundo tempo é uma cobrança para o Gomes na entrada da área, um cabeceio difícil de ser executado e saiu com muita potência. Então bola parada resolve jogo. Jogo enrolado, nem era o caso de ontem, não era um jogo enrolado, né? Mas pode acontecer no domingo, no clássico, de você precisar desse desafogo de bola parada. Você tem um luxo de cobrador, que é o Rafael Veiga, e tem um time que é eficiente, que aproveita também esse tipo de jogada. Então o Palmeiras ganhou por 3-0, poderia ter ganhado por mais do que 3-0, apertou depois do 3-0 para tentar fazer o 4º gol. Isso é o que deixa de boa impressão para o clássico. A Inter de Limeira é muito fraca, realmente. O time da Inter de Limeira é muito limitado. O Márcio Fernandes assumiu ontem. Na verdade, ele assumiu na terça. Deu um treino de 45 minutos e botou o time para jogar ontem. Um elenco que ele mal conhece, que ele acabou de chegar, ele estava lá no Paysandu. Assim, a situação é terrível da Inter. O pontinho do Velo Clube ontem só aumentou o drama. A Inter está seriamente ameaçada de rebaixamento para a Série A2. Mas, enfim, o São Paulo se complicou contra essa mesma Inter. O Palmeiras não. O Palmeiras meio que passou por cima e só com o Estevão em campo durante 20 minutos. Para um time que vinha baqueado, é muito importante jogar como jogou ontem. Leva a motivação para o clássico, cresce no retrovisor da Ponte Preta, fica em 2 pontos a distância para a zona de classificação e faltam 3 jogos. É que não tem como tirar ponto diretamente da Ponte do São Bernardo. Não tem confronto direto porque você só joga contra os times dos outros grupos. É assim o regulamento do campeonato que todo mundo aprovou. Esse é o lado ruim. O lado bom, o clássico é em casa e o Palmeiras chega de uma boa atuação e muito mais motivado para o clássico do que o São Paulo. Isso para mim é inegável. Faltando 2 dias para o clássico, a fotografia é essa, tá? Então nós vamos falar do São Paulo já. Já vamos emendar esse assunto, porque ontem eu vim voltando
e acompanhando o empate do São Paulo contra o Velo Clube, que eu considero, assim, eu classifico, com todo respeito ao Velo Clube, como inacreditável. Inacreditável. O São Paulo com o seu quarteto em campo, com o Oscar, com o Lucas, com o Luciano e com o Caleri, os dois últimos foram bem, os dois primeiros apagados no jogo. O São Paulo com a sua qualidade de elenco, pegando uma equipe que só tinha marcado 3 gols no campeonato inteiro, pegando uma equipe que só tinha uma vitória no campeonato, vitória contra o Santos, um time extremamente frágil, como a gente sabe, né? Enfim, tinha 6 gols no campeonato e marcou metade disso ontem contra o São Paulo, só para corrigir. 6 gols tinha o Velo Clube, um dos piores ataques do campeonato. No campeonato inteiro, nos 8 jogos anteriores. Contra o São Paulo ele marcou 3 num jogo só. Assim, eu considero inacreditável também, porque o São Paulo esteve 3 vezes à frente do placar. É inacreditável, é inexplicável o resultado do São Paulo ontem contra uma das piores equipes do campeonato. Era a pior equipe do campeonato, no momento em que o jogo começou. Como na rodada anterior, o São Paulo pegou a Inter de Limeira, que naquele momento também era a pior equipe do campeonato. E perdeu pontos. São Paulo vai para Brasília, pega 2 times ameaçados de rebaixamento, talvez sejam os 2 rebaixados, e não ganha de nenhum dos 2. E pior, toma 3 gols do Velo Clube. Inexplicável. Como o São Paulo, daquele clássico contra o Corinthians, sumiu. Não é mais aquele time. E aí eu não estou falando só do jogo de ontem, nem do jogo da Inter. A gente pode voltar. A gente pode voltar, por exemplo, ao empate contra o Red Bull Bragantino. Quando o São Paulo fica com um jogador a mais, tem um tempo inteiro para jogar com um jogador a mais, quando o Capixaba é expulso, e não cria uma única chance de gol. São Paulo passou o segundo tempo inteiro em Bragança, tudo bem, era o time reserva, ok. Mas, né, pontuado isso, aconteceu o seguinte: São Paulo ficou com um jogador a mais e não criou absolutamente nada. São Paulo ficou com um jogador a mais um tempo de jogo inteiro contra a Inter de Limeira, quando o Juan Tavares é expulso, e não consegue fazer um gol num dos piores times do campeonato. O São Paulo fica 3 vezes à frente do placar contra o Velo Clube e toma um empate 3 vezes. Tem alguma coisa muito errada. O São Paulo do Majestoso, que a gente imaginava que poderia ser a regra, o São Paulo contra o Guarani, por exemplo, que fez uma boa estreia no Morumbi, hoje, quando a gente pega esses últimos 3 jogos, a gente fala, caramba, o que aconteceu? É outro time? Aquilo foi exceção? Esse não vai ser o padrão do São Paulo no ano? E o São Paulo tem apresentado 2 grandes dificuldades. Essas dificuldades, inclusive, principalmente em relação à pressão adversária, essa dificuldade a gente já via no ano passado. São pontos aí, são calcanhares de Aquiles do trabalho do Zubeldia. Primeiro, São Paulo tem a posse muitas vezes e não sabe o que fazer com essa posse de bola. E olha a quantidade de jogador bom, qualificado que o São Paulo tem à disposição, não só do meio para frente, mas o São Paulo, pega a escalação do São Paulo, meu Deus do céu. Então é o São Paulo que ontem teve 65% de posse de bola. Ontem foi um jogo em que até saíram tabelas, belas jogadas, principalmente para os 2 gols do Luciano, mas você pega contra a Inter de Limeira, por exemplo, o São Paulo teve 71% de posse de bola. 71%. E não ganhou o jogo e não conseguiu fazer um gol na Inter de Limeira. Então, muitas vezes o São Paulo tem a bola e não traduz isso em grandes ocasiões, em grandes chances de gol. E o outro problema do São Paulo, a pressão do adversário em cima da sua saída. Quando o adversário... Gente, nós estamos falando do Velo Clube. Não é o Palmeiras, não é o Corinthians, é o Velo Clube. Quando um adversário, mesmo desse nível, faz uma pressão na saída de bola do São Paulo, o time entra em pane. Pega o terceiro gol ontem. O Velo Clube está em cima, 45 do segundo tempo. O Arboleda lança, os caras vêm, roubam a bola atravessa a defesa do São Paulo inteira, ela vai rasgando o campo, o camarada bate, o Jandrei também, né, enfim, não é uma opção confiável, eu quero falar do Jandrei, toma o 3-3. Então, quando o adversário, já víamos isso acontecer no ano passado, quando o adversário sufoca, aumenta a sua linha, avança a sua linha de pressão para cima da saída de bola do São Paulo, o São Paulo fica com enormes dificuldades para jogar. E aí o Zubeldia até já falou esse ano, não, mas aí quando não der para sair curtinho, a gente sai na bola longa. Também não está funcionando. Nem na saída curta, nem na bola longa. O São Paulo tem problemas
nítidos quando é pressionado por linhas de marcação mais altas, quando tem a sua saída de bola sufocada. Isso é atribuição de quem? Quem tem que resolver esse pepino é o treinador. Material ele tem, nomes ele tem, jogadores ele tem. E precisa achar soluções para isso. Não dá para o São Paulo, que passou pelo Corinthians com autoridade, numa grande noite, jogar o que jogou nessa semana nesses 2 jogos em Brasília. Simplesmente não dá. Falta pegada também muitas vezes no meio-campo, falta combate muitas vezes nesse meio-campo. E aí eu quero falar do Jandrei para fechar o vídeo. Ontem o Zubeldia disse que a culpa não é do Jandrei, que ele conhece o potencial do Jandrei, que ele precisa dar minutos para todo mundo, que ele precisa observar todo mundo. E assim, o Paulistão é para ser tratado como laboratório, como pré-temporada? No mundo ideal é. Eu acho uma sacanagem o campeonato começar no dia 14 de janeiro, hoje já é dia 14 de fevereiro, e o São Paulo já jogou 9 jogos, 2 clássicos, tem mais um no fim de semana. Os caras voltaram da pré-temporada no dia 5, 6 de janeiro. Sim, não tem 1 mês e meio de trabalho ainda. Aí você precisa igualar os níveis físicos dos jogadores, precisa dar ritmo, precisa entrosar nos elencos que mudaram muito. O São Paulo trouxe peças novas, trouxe o Enzo na lateral esquerda, trouxe o Oscar, então você precisa de um tempo também para isso azeitar, e não tem. O campeonato estadual não te oferece isso, não te dá essa possibilidade, é uma crueldade. Só que também é o seguinte, torcedor não quer saber, cara. Tem clássico, você precisa performar bem. Tem um jogo contra um time muito, muito frágil, você precisa ganhar, você precisa convencer. Então, não tem muito jeito. Essa realidade é igual pro Zubeldia, pro Abel, pro Caixinha, pro Ramon Dias, é para todo mundo. Todo mundo passa por isso. Então, o São Paulo apresentou nesses 2 últimos jogos um nível muito preocupante. E o Jandrei entrou numa história de uma rotação ali que o Zubeldia tentou explicar ontem. Outros clubes fizeram isso esse ano, né? Acho que dos grandes, o Santos não, porque ele não pode se dar esse luxo, porque ele começou o planejamento atrasado, ele não tem o time montado ainda, enfim, esse não. Mas o Corinthians já fez rotação, o Corinthians foi para Novo Horizonte, por exemplo, com o time em reserva, até porque tinha jogado no sábado, o jogo era na segunda, porque ele teve que antecipar por causa da pré. O Abel, nas 6 primeiras rodadas, mudava metade do time de um jogo para o outro. E ontem o Zubeldia falou, não, preciso dar minutos para o Jandrei e tal. O problema é o seguinte, eu não sou contra a rotação. Por esse contexto de calendário, eu entendo. Nosso calendário é uma piada, realmente, é uma brincadeira. É preciso você segurar um pouquinho no início para você não ver essa conta estourar lá na frente. Não se esqueçam do exemplo do Flamengo do ano passado. O que o Flamengo fez no Campeonato Carioca cobrou a conta fisicamente no segundo semestre. Uma priorização exagerada para um campeonato que não vale nada, né? Planejamento do Tite no ano passado, totalmente equivocado lá no Flamengo. Então, eu não vou condenar o conceito, a ideia de rotações, ok? A questão é, para fazer rotações, você precisa ter reservas seguros, confiáveis, principalmente no gol. Principalmente no gol. É uma posição que você tem ali um reserva direto, né? Enfim, você tem menos opções do que em outros setores, e é a posição final, assim, onde tudo estoura. Se esse cara falhar, não tem ninguém para consertar, não tem ninguém para cobrir. E o histórico do Jandrei, ele não é positivo com a camisa do São Paulo. Sem perseguição a ninguém, tá, gente? O cara tá trabalhando, o cara tá fazendo dele, beleza, mas o histórico do Jandrei é esse. O torcedor do São Paulo não confia no Jandrei. O Jandrei não parece confiante quando tem as suas oportunidades. Não vai bem. Ontem tomou 3 gols, nem todos culpa dele, é verdade. Eu acho que ele poderia ter feito algo melhor no lance do 3º gol. Mas, enfim, isso aumenta o desgaste para um treinador que já está pressionado, que já está desgastado. Para domingo, se você olhar a matemática do campeonato, o mais pressionado é o Palmeiras, né? Que não depende só dele. O São Paulo está com a classificação aí administrada para a fase de quarta de final e tal. Na matemática, a corda está apertando muito mais o pescoço do Palmeiras. Só que na avaliação de trabalhos, ela está apertando muito mais o pescoço do Zubeldia. Não tenha dúvida. O Palmeiras também não foi exuberante até agora no Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras tem um outro contexto, tem um trabalho mais longevo, tem um técnico que recebe críticas, mas, enfim, está muito consolidado, tem uma situação muito menos instável que a do Zubeldia.
E o Palmeiras terminou 2024 competindo, brigando pelo título brasileiro. O São Paulo terminou do jeito que terminou. Ah, porque caiu cedo nas Copas. Ah, porque teve o episódio lá do jogador do Nacional e tal. Verdade, mas, enfim, independentemente dos fatores, o São Paulo terminou jogando muito pouco em 2024 e apresentando alguns problemas, como a gente já disse, que estão sendo vistos de novo em 2025. Então, para domingo, a pressão em cima do Zubeldia é muito grande. Eu sempre me preocupo em observar esse ambiente digital dos clubes e ouvir os setoristas dos clubes e tal, e eu estava ouvindo na segunda, no pós-jogo do São Paulo contra a Inter, o Giovanni Chacon, que cobre o São Paulo lá na Jovem Pan, lá no pós-jogo na rádio mesmo. Estava voltando para casa, ouvindo, né? Fui levar meu filho para viajar e voltei bem no finalzinho do jogo. E o Chacon estava dizendo lá, olha, eu não sei, viu, o Zubeldia está pressionado sim. No relato dele, ele tem fontes no clube, né? Como outros setoristas também, o Gabriel Sá, tanta gente boa aí que cobre o São Paulo. Olha, o relato, assim, o retrato que o Chacon tinha trazido na transmissão na segunda-feira, antes desse empate com o Velo Clube, já no empate com a Inter, era de um Zubeldia pressionado, de uma semana muito decisiva para o Zubeldia. Então, às vezes é feeling, é sensibilidade, é informação, é uma mistura de tudo isso de um cara que cobre o clube, né? Então, domingo, eu não tenho essa informação, eu não sei se de fato depende do clássico de domingo a continuidade do trabalho do Zubeldia, isso eu não sei. O que eu sei é que a pressão vai ser violentíssima por uma vitória e por uma atuação convincente do São Paulo, dentro do Allianz Parque. Não tá fácil, não serão fáceis as 2 próximas noites de sono do Zubeldia, não. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente sexta para todo mundo, juízo e tchau!